Ei, galera, e aí? Bom, vamos aqui para mais uma explicação, né, da nossa aula aqui de planejamento físico-funcional da UAM. Agora a gente vai tratar do fluxograma de operações. Então, quando a gente fala de fluxograma de operações, a gente está falando da descrição das etapas que compõem a cadeia de produção de refeições. É quando a gente descreve o passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo. Tá? Então, a gente descreve o modo de preparo, a gente aqui no fluxograma de operações, a gente descreve como ocorrem as diversas atividades dentro da nossa unidade de alimentação e nutrição. E aí, quando a gente trata de fluxo de operações dentro da UAN, nós temos dois tipos de fluxo. A gente tem o fluxo de trabalho, que é aquele que descreve as atividades operacionais, como as etapas de produção acontecem, como ocorre o armazenamento, como ocorre a recepção de mercadorias, como ocorre o descarte de lixo, tudo isso. E nós temos o fluxo de circulação, que como o próprio nome diz, descreve a circulação, via de regra, de pessoas, de funcionários, principalmente de clientes, dentro da nossa unidade. Então, aí a gente sabe que uma das formas da gente gerar satisfação no nosso cliente final é melhorar a circulação dele, facilitar o acesso dele à nossa unidade, ao nosso serviço de alimentação, principalmente em UANs grandes, onde tem um grande número de comensais a serem atendidos. Quando a gente consegue otimizar esse fluxo de circulação, a gente gera uma maior satisfação no cliente, a gente deixa ele mais satisfeito porque ele fica mais atraído, ele tem facilidade de acesso, ele não fica grandes tempos, não tem um tempo de fila muito grande. Então, isso tudo facilita o cumprimento do objetivo final da empresa, que é gerar a satisfação do nosso cliente final, tá? Então, o nutricionista ele precisa de conhecer esses dois fluxos de trabalho para definir as suas áreas de atuação, definir as atividades que precisam de ser otimizadas e corrigidas. E aí, quando a gente vai elaborar esse fluxograma de operações, nós temos duas maneiras de fazer isso na UAM. A gente pode utilizar símbolos para fazer essa descrição ou através da planta baixa. Através dos símbolos, nós vamos aqui utilizar, eu trouxe aqui os símbolos que são mais comumente utilizados por nós, nutricionistas, na hora que a gente vai elaborar esse fluxograma. Então, nós temos aqui um retângulo com as bordas arredondadas, esse símbolo ele indica início ou fim da atividade. Então, toda vez que você for descrever o início ou o término daquele processo, daquela atividade que você está elaborando o fluxograma, você utiliza este símbolo. Já o losango, ele representa o momento de decisão naquela etapa. Então, após aquela etapa, geralmente você tem 2 ou mais caminhos a seguir, e aí você toma uma decisão baseada em algum critério. A gente representa esse momento com o símbolo do losango. Quando a gente quer descrever que vai ser realizado um processo, a gente coloca um retângulo normal, com as quinas normais. Isso indica a execução de uma etapa, um fluxo contínuo, certo? Se neste processo houver a geração de um documento, de um relatório, por exemplo, a gente descreve que vai ser gerado esse relatório através desse símbolo, que se assemelha ao retângulo, porém tem essa borda arredondada. Isso diz, quando a gente vê isso em fluxograma, a gente tem a noção de que vai ser gerado um documento. Que tipo de documento? Pode ser gerados relatórios no final daquela atividade, podem ter que ser preenchidas planilhas, por exemplo, de controle de temperatura, planilhas de controle de retirada de amostras, de alimentos. Então, toda vez que a atividade gerar um processo, a gente vai utilizar um documento, a gente vai utilizar esse símbolo aqui, certo? E aí, a forma que a gente tem de dar a direção das atividades, dos processos, é através da utilização das setas, que representam um fluxo de linha, e é o que indica qual vai ser a direção que vai ser tomada após aquela etapa anterior, certo? Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor de fluxograma de produção de saladas na UAM. Então, em um primeiro momento, nós temos a etapa de recebimento, a atividade de recebimento. Após as mercadorias serem recebidas na unidade, a gente precisa de analisar quais são as condições de armazenamento que aquele tipo de produto requer. E aí a gente tem um momento de decisão, certo? Então, nós podemos ter uma armazenagem refrigerada através de câmara de hortifruti, uma
uma armazenagem de refrigeração ou de congelamento através das câmaras de carne e uma armazenagem de produtos não perecíveis através do almoxarifado ou de materiais diversos, materiais de limpeza, certo? Então, aí, dependendo da natureza do produto que você receber, você vai definir para qual tipo de estoque você precisa de enviar aquelas mercadorias que você recebeu. Como nós estamos tratando de fluxograma de produção de saladas, nós temos que optar pela câmara de hortifruti, correto? No momento que esse alimento for armazenado e for para ser utilizado na sua produção, você precisa de avaliar se ele necessita de uma etapa de pré-preparo. Caso a sua unidade ela adquira alimentos in natura que demandem um pré-preparo, você vai destinar esses alimentos para o setor de pré-preparo, certo? Lá, por exemplo, as saladas de alface, o alface vai ser, o pé de alface vai ser retirado as folhas, lavado em água corrente uma a uma, vai ser imergido em solução clorada, né, em solução sanitizante específica para aquele tipo de alimento por determinado tempo. Depois disso, ele vai sofrer uma nova lavagem e aí sim, depois de pré-preparado, ele vai para o setor de preparo. Caso a sua unidade ela opte pela aquisição de produtos já pré-preparados, digamos que você já compre, por exemplo, o alface limpo, então você vai destinar esse item para o setor de preparo, certo? Uma vez o item no setor de preparo, nós vamos destiná-lo para distribuição, que é o produto final chegando ao cliente. Certo, gente? Então, quando a gente tem esse tipo de desenho que vocês estão vendo aqui na tela, nós temos um fluxograma de operações descrito através de símbolos. Certo? Uma outra forma da gente descrever o fluxograma é através da planta baixa. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como a gente faz a descrição do fluxograma numa planta baixa. Aqui na planta baixa você consegue ver os setores. Então, a gente consegue visualizar qual é o setor que aquele item está passando, que aquela atividade está sendo realizada. Então, aqui um exemplo, um fluxo de recebimento e armazenamento de mercadorias, certo? Nós temos aqui, então, as mercadorias chegando através dos 2 caminhões na plataforma de recepção de matérias-primas e, após o recebimento, elas são destinadas para os estoques que são correspondentes à natureza daquela mercadoria. Então, a gente tem depósito de descartáveis, nós temos aqui de materiais de eventos, caso você esteja recebendo isso, depósito 1 e 2 dessa unidade resolveu colocar, né, separados, podem ser de material de limpeza e de alimentos não perecíveis, e os depósitos que demandam controle de temperatura aqui através das câmaras, correto? Um outro exemplo é o fluxo de entrada de funcionários. Então, nós temos aqui a entrada deles, né? É uma entrada específica, única para funcionários. Dali, eles vão para os vestiários e dos vestiários eles vão aqui através dessa setinha para dentro da unidade, para os setores correspondentes, né, aos seus postos. Um outro exemplo, um fluxograma de saída de materiais para o pré-preparo. Então, nós temos aqui as mercadorias armazenadas nos seus depósitos, nos seus locais de armazenamento, de acordo com as suas características. Na necessidade delas terem a etapa de pré-preparo, todas essas mercadorias são destinadas ao setor correspondente, onde vão ser realizadas essas atividades aqui de pré-preparo, ok? O fluxo de saída de materiais para o setor de preparo. Então, nós temos aqui, né, o setor de pré-preparo destinando os itens ao setor de preparo e os itens saindo dos demais estoques, né, porque podem ter itens que não demandam a etapa de pré-preparo, e aí eles já são destinados diretamente para a finalização do processo de produção de refeições. Uma vez preparadas essas refeições, elas precisam de ser distribuídas ao seu cliente final. Então, o fluxo de distribuição é representado pela saída da refeição do setor de cocção, do setor de preparo, destinada à área de distribuição aqui. Esses desenhos representam os balcões de distribuição ao seu cliente. A representação do fluxo de clientes, o fluxograma de clientes.
Nós temos o cliente entrando na sua unidade, indo até a área dos balcões de distribuição, se servindo das refeições ou sendo servidos e retornando à área de refeições, né, composta pelas mesas. Temos ainda o fluxo interno de lixo. Então, o lixo, gente, os resíduos orgânicos ou inorgânicos, eles vão ser provenientes de todos os setores da sua unidade, certo? Então, a gente tem aqui lixo saindo de todos os setores, vindo para o setor de armazenamento refrigerado de lixo ou de armazenamento em temperatura ambiente, que é o lixo seco. Uma vez ele sendo armazenado, nós temos o fluxo de saída de lixo, certo? Onde ele sai dos setores de armazenamento e é destinado para a área externa da unidade e vai ser recolhido pela empresa ou pela prefeitura municipal, enfim. Aqui, gente, no final, a gente tem a representação de todos os fluxos acontecendo ao mesmo tempo. Percebam que as atividades dentro de uma WAN são complexas e elas não acontecem em separado. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que conhecer a fundo o fluxograma de cada uma das atividades para que a gente consiga definir melhores ações para que, por exemplo, a gente não gere contrafluxos, caso a estrutura física proporcione isso, por exemplo, de saída de lixo no horário da preparação. Então, você define melhores horários para essas atividades ocorrerem, certo? E aí, a gente tem, né, essa situação de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ser um setor complexo, é um setor complexo, porém, conhecendo cada etapa, o trabalho de vocês fica cada vez mais fácil, cada vez mais tranquilo, ok? Qualquer dúvida, manda no fórum, tá certo? Beijo, beijo.